Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a mais este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Eu estou aqui com o Marcos e com o Marcelo. Nosso tema hoje é um tema da moda, talvez, no mau sentido da palavra. Falaremos sobre burnout, algo que, se você não teve, você conhece alguém que teve. Essa é a verdade, né? E é algo que nos faz, digamos assim, refletir a respeito da nossa relação com o nosso trabalho e até de maneira mais abrangente com as nossas ocupações. Nosso tema de hoje é burnout. Isso mesmo, Pedro. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Esse podcast, entre outras atividades que a gente faz, inclusive, nos ajuda, né? Não entrar em burnout, como a gente vai ver, ter uma boa identificação com o trabalho, entre outras coisas, ajuda a nos proteger dessa síndrome ocupacional. Vamos falar também qual que é a diferença entre isso e um transtorno mental. Mas realmente é um tema bem discutido hoje em dia que vale a pena a gente abordar, sim. Bom, pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que é um tema importante porque, bom, faz parte, acho que, do dia a dia das pessoas, principalmente as pessoas que a gente vê, né, pessoas que trabalham no meio corporativo, por exemplo, médicos, estudantes de medicina. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes elas podem entrar num quadro de estafa, né, de estresse crônico, e a gente vai explicar um pouco aqui o que é o burnout. Então, quer dizer, é algo bem relacionado ao trabalho, assim, por mais que tenha aí, vamos dizer, eventualmente semelhanças com depressão, não é a mesma coisa, né, como o Marcelo falou, quer dizer, é diferente de um transtorno mental, assim, pelo menos hoje não é classificado, né, como um transtorno mental, pelo menos o DSM não cita, por exemplo, né, o DSM, que é o nosso manual estatístico, né, um manual que descreve alguns transtornos mentais, né, não descreve o burnout, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu acho que as pessoas vão se identificar, porque você está trabalhando eventualmente na sua empresa, enfim, você observa algumas pessoas eventualmente com burnout, né? Então acho que é importante a gente falar sobre esse tema. Pois é, a gente fala de burnout, as pessoas às vezes falam como se isso fosse o diagnóstico delas, ao invés de depressão, ao invés de transtorno de ansiedade generalizada, ao invés de transtorno de estresse pós-traumático, ao invés de transtorno de personalidade borderline. No fundo, burnout é uma descrição de uma questão ocupacional, seja do trabalho ou de outra ocupação que a pessoa tenha, né? E no fundo aqui isso é classificado pelo CID, pela Classificação Internacional das Doenças, mas nem por isso é uma doença, nem por isso é um transtorno mental tal qual a depressão, mas é algo cuja descrição tem valor para nós. Então, se vocês lembrarem dos primeiros episódios aqui do podcast, é podcast sobre diagnóstico. Diagnóstico, ele é uma descrição de algo útil, que nos ajuda a compreender o que está acontecendo, nos ajuda a ter um ponto de partida a partir do que analisar o que está acontecendo com a pessoa e começar a refletir de uma maneira mais profunda, mais abrangente, para que a gente encontre soluções válidas, né? Então, burnout tem um nome interessante, né? Porque nem sempre o nome de uma coisa ajuda a gente a entender essa coisa. No caso de burnout, de certa forma, sim. Burnout quer dizer em inglês queimado por completo, né? Queimado. Burn, queimou out no sentido de queimou tudo que tinha para queimar. Uma sensação de esgotamento, de ter chegado ao seu limite, de não ter mais nada para entregar, né? Que seja um indivíduo que se sente exausto, cansado, desmoralizado, com uma sensação de que a atividade na frente dele é uma atividade que não é mais produtiva, que não é mais válida, um certo ceticismo a respeito do valor daquela ocupação, né? E que na hora que a gente olha, descreve dessa forma, muitas pessoas se identificam, e muitas pessoas que têm depressão também se identificam com essas características, mas essa é a descrição que a gente tem hoje aqui de burnout, né? Bom, muitas vezes a gente vai atrás de uma escala que consiga descrever bastante, uma série de perguntas que conseguem descrever esse conceito, né? E tem uma escala muito importante já, bastante antiga, já tem mais de 30 anos, que é a escala, o inventário de burnout de Maslow, que é o indivíduo que criou essa escala, e ele descreve 3 itens. O primeiro deles, que talvez seja o construto central, é o esgotamento emocional, uma sensação de que o trabalho drena toda a energia que a pessoa tem.
É natural que o trabalho drene energia, mas não é natural que o trabalho drene toda a energia. Digamos assim, tudo que o indivíduo tem. Um senso de produtividade reduzido seria o segundo grande grupo, né? De um indivíduo sentir que ele perdeu a autoeficácia, que ele não dá mais conta, que ele não consegue mais resolver problemas, que ele não consegue mais ativamente engajar as dificuldades à frente dele ou dela, e que ele não consegue mais fornecer uma contribuição relevante para o trabalho em si. E a despersonalização, que não é exatamente a mesma despersonalização que a gente às vezes já descreveu no episódio de pânico, é diferente da despersonalização de alguns tipos de fenômenos específicos que a gente já descreveu no episódio de personalidade borderline, mas no sentido de um indivíduo se torna cético a respeito do valor do trabalho, de às vezes com um tom até mais ácido, hostil, a respeito do senso daquilo tudo, do sentido daquilo tudo existir. Esses sintomas, portanto, eles conseguem descrever, penso eu, assim, a ideia geral que a gente quer passar para vocês também sobre o que é esse tal de burnout. Quer dizer que existem algumas descrições, né, que é interessante a gente falar como você mencionou, né? Então, uma das dimensões que talvez é interessante a gente falar um pouco é sobre esse sentimento de exaustão, né? Ou essa exaustão, essa depleção de energia, né? Porque a gente fica no trabalho, o trabalho cansa mesmo. A gente chega tarde em casa, a gente está cansado, eventualmente se você tem um projeto a mais, trabalha mais horas num projeto, quando você chega em casa você está um pouco mais cansado, mas isso flutua, e assim, a grande questão é que realmente, do ponto de vista físico, a pessoa em burnout, ela fica exausta, né? Assim, ela não tem mais energia ali, principalmente relacionado ao trabalho. Às vezes, uma diferenciação entre burnout e depressão é que a depressão, a pessoa ela não vai, por exemplo, recarregar um pouco as baterias quando ela saiu no final de semana, descansou, né? No burnout, eventualmente, a pessoa até consegue, né? Recarregar um pouco a bateria quando ela sai do trabalho, né? Agora, sim, então, quer dizer, essa exaustão mais relacionada ao trabalho, né? Que pode ser fruto de várias situações do trabalho, né? Que a gente vai falar ainda, né? Então, assim, tem esse sentimento, essa exaustão, né? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista mental, você quer se afastar daquilo, né? Então, você critica o seu trabalho, você não quer mais saber do seu trabalho, você não quer mais pensar do seu trabalho, você pensa coisas horríveis sobre o seu trabalho. Algumas coisas podem ser válidas, mas, assim, você fica bem negativo em relação ao trabalho e com uma dificuldade muito grande aí de performar, vamos dizer assim, no trabalho, né? E acho que é importante a gente falar um pouco isso, porque acho que todos nós, eventualmente, podemos passar por estresse no trabalho e ficamos estressados, mas é realmente um estresse crônico, né? É um estresse acima, vamos dizer, do que a pessoa consegue processar e que vai estar relacionado por características pessoais das pessoas e também do trabalho, né? Tem trabalhos que podem aumentar a chance de burnout, existem trabalhos que reduzem a chance de burnout. É um tema complexo, né? Se a gente pensar. Exato. E uma coisa, gente, então, né, os nossos ouvintes já podem perceber que é uma síndrome ocupacional, né? Vale a pena frisar isso, porque em termos de classificação, hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde classifica como um fenômeno ocupacional, né? Não propriamente dito como uma doença médica, o que não significa que não gere um enorme sofrimento e um enorme prejuízo. Estamos falando aqui apenas de classificação. Então, que nem o Marcos estava falando agora, há esse distanciamento também emocional grande em relação ao trabalho. Então, durante o trabalho, o paciente sente que ele não está conectado afetivamente mais àquilo. Pode, inclusive, quando está mais grave a situação, ter até um cinismo em relação ao trabalho, em pessoas que, por exemplo, trabalham com recursos humanos, né, ou com saúde, que são duas populações, por exemplo, muito propensas a burnout, você começa a até sentir um cinismo em relação àquilo, uma distância, não consegue se engajar afetivamente com as pessoas, com seus colegas de trabalho, com as coisas que você tem que fazer. E começando, às vezes, inclusive, mesmo sem perceber, inconscientemente, a tratar os clientes, os pacientes, as pessoas com quem você lida de maneira um pouco mais sem afeto, né? Inclusive, pessoas muito afetivas passarem a fazer isso, e significa que você começou a se desconectar afetivamente aquilo, até como uma estratégia mais ou menos de proteção, vai ser o disjuntor emocional caiu, assim, porque não está dando
conta mais. E há um senso muito grande de ineficiência. Você se sente que não tem autoconfiança no que você está fazendo, que ineficaz, que você não está conseguindo conquistar, manter suas metas, seus objetivos. E você vai se sentindo aí soterrado numa pilha de coisas para fazer e que você vai ficando cada vez mais imóvel, né? E, de novo, isso pode realmente confundir muito com depressão, só que depressão é mais em relação à maioria das áreas da sua vida, não só o trabalho. Agora, as coisas não são tão assim cartesianas, né? Um burnout pode muito bem ser um fator que culmine um gatilho para uma depressão e expandir. As coisas se comunicam na prática, né? A pessoa ela pode ter depressão e burnout, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Apesar de ter uma relação e ter sintomas parecidos, né? E a gente tá falando aqui de uma apresentação da resposta do estresse, né? Quer dizer, diante de determinados eventos de trabalho ou ocupacionais, acho que é importante colocar que a gente sempre fala de trabalho, mas existem ocupações que não são exatamente trabalho. Então, pessoas que estão dedicadas ao cuidado de parentes que estão doentes, por exemplo, sejam filhos, sejam pais, sejam marido, esposa, com frequência eles têm burnout. Isso tem um nome bastante interessante na literatura, que é o estresse do cuidador. Então, o cuidar do outro é uma ocupação mesmo que não seja um trabalho, né? E também pode, dentro desse contexto, surgir essa síndrome, digamos assim. É muito interessante colocar, porque certamente o burnout foi algo que foi extremamente falado dentro da comunidade de profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde da linha de frente do Covid nesses últimos anos, porque foi algo que foi, para os profissionais de linha de frente, extremamente estressante, e que houve taxas altíssimas de burnout, altíssimas de esgotamento nessa população. E uma coisa interessante que o Marcelo falou, né, porque são profissionais que, além dos quesitos técnicos, parâmetros super científicos, também trabalham com o seu aspecto interpessoal, né? Nas situações interpessoais do cotidiano, muito se exige desses profissionais uma atitude de empatia e compaixão, de sentir as emoções dos outros, compartilhar esses momentos difíceis, cognitivamente compreender isso e responder de uma maneira, digamos, com a intenção de aliviar o sofrimento do outro. O indivíduo que está em burnout, ele perde a capacidade parcial ou muito profundamente de fazer isso, ter uma coisa de fadiga e de compaixão, como algo que tem o seu limite, né? Então isso, ao menos para profissionais de saúde mental, é um marcador muito importante para profissionais de saúde em geral e para pessoas que lidam com as outras pessoas, né? Cujo trabalho centralmente faz isso, né? E a ideia, assim, quando a gente fala em estresse, é perceber que isso aqui é um estresse crônico. Isso não é um evento agudo, ou é um evento agudo que teve uma consequência muito duradoura, ou é um estresse crônico, um estresse que submete o indivíduo a uma pressão continuamente. O estresse crônico é o estresse tipicamente tóxico. Como a gente falou, o trabalho drena energia, o trabalho é estresse, né? Não é exatamente esse o problema. São algumas apresentações de estresse que são especialmente tóxicas e algumas pessoas têm uma sensibilidade específica a algumas formas de estresse. Tem aquele indivíduo que tem muita dificuldade de trabalhar longas horas. Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de precisar refazer o próprio trabalho porque há alguma desorganização dentro do trabalho dele que faz com que ele tenha que refazer. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com pessoas. Então, diferentes, quando a gente fala, o meu trabalho é muito estressante, mas por quê? Qual faceta desse seu trabalho é estressante pessoalmente para você, no modo como funciona a sua personalidade? Quando a gente vai ver um indivíduo, bom, tá lá aqueles critérios, mas isso de maneira nenhuma encerra a investigação, digamos assim. Muito ainda falta para entender por que aquele indivíduo, com aquelas características, teve um burnout nessa situação específica, nesse trabalho específico, que tem tantas facetas assim, né? Nesse sentido, Pedro, a gente, para entender, né, quais são os fatores
predisponentes, né, para um indivíduo ter burnout, é muito interessante porque realmente, né, como se trata de uma síndrome ocupacional, tem várias características do indivíduo, do momento dele e da organização. Tanto que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, uma das principais formas de você atuar em relação ao burnout para prevenção é inclusive atuar na empresa, na organização, né? Porque a gente tem que lembrar que não adianta atuar apenas no nível individual. E pensando em quais seriam essas esferas, então, de situações e fatores predisponentes de burnout, tem a ver, então, em relação ao cargo, ocupação que você exerce, por exemplo, com excesso de demanda, que é nem nesse dos profissionais de saúde na época de Covid, ou, por exemplo, pessoas, exemplos que me vêm à cabeça facilmente, alguém que trabalha, por exemplo, telemarketing, que tem que atender várias ligações, várias demandas ao mesmo tempo, excessos de demanda e impressão de tempo, isso daí é um fator predisponente. Agora, uma outra coisa é também falta de informação. Você sentir que você está fazendo um trabalho no qual você também não tem muita ideia do todo. Lembra até um pouco aquele Tempos Modernos, assim, do Chaplin, né? O filme, né? Você tá lá apertando a engrenagem sem saber naquilo da onde que ela veio e para onde ela vai, e você não se sente, de certa forma, conectado com aquilo. Qual que é o propósito do que você está fazendo, né? E além disso também, falta de poder e autonomia. Isso em geral, quando você sente que você é massacrado por coisas que você não tem autonomia nenhuma, você também se sente aí soterrado e sem como se defender. E falta de suporte de supervisores, colegas, todos esses são fatores ocupacionais que estão relacionados ao burnout, e tem vários outros que a gente também vai falando aqui ao longo do episódio. Quer dizer, é importante isso que o Marcelo está falando. Quer dizer, existem então esses fatores individuais que o Pedro comentou, né? Então, quer dizer, quando a gente está atendendo um paciente com burnout, né? A gente quer, primeira coisa, fazer esse diagnóstico, vamos dizer assim, né? Entre aspas. E além disso, tentar entender o porquê que ele chegou nessa situação. E aí a gente começa a ver alguns fatores individuais. Mas é importante o que o Marcelo falou, porque assim, é um misto de fatores individuais e de fatores situacionais. Existem certamente, assim, algumas situações ocupacionais, assim, que vão predispor boa parte dos indivíduos a eventualmente um estresse crônico, né? Eventualmente isso pode ser uma questão da organização de uma empresa, de uma fábrica, de qualquer lugar que seja, de um escritório. Eventualmente as relações interpessoais lá podem ser eventualmente mais instáveis, mais agressivas. Então, quer dizer, tem esse fator situacional que a gente tenta entender, e que às vezes, quando a gente está conversando com o paciente, pode ser desafiador também entender essa parte, né? Quer dizer, a gente está, diante de alguém que, assim, tá exausto, tá cínico em relação ao trabalho, tá criticando o trabalho, né? E parece muito válido aquilo, né? E às vezes é difícil a gente conseguir tirar toda aquela situação individual e falar, tá, qual que é a parte ocupacional, assim? Então, às vezes é uma questão de interação mesmo entre os dois. Eu imagino que, provavelmente, quase 100% das pessoas entrariam em burnout, né? Mas eu acho que esse é um dos desafios quando a gente está diante, assim, do burnout, porque, imagina, né, como que a gente vai tratar o burnout, né? Isso é importante, porque se aquele ambiente realmente pode ser um ambiente muito problemático, a pessoa entra em burnout frequentemente, quer dizer, tudo bem, ser paciente, a gente pode... O paciente entra em depressão, a gente trata a depressão, faz terapia, mas eventualmente pode ser recomendado, vamos dizer, uma alteração, por exemplo, uma mudança do trabalho, eventualmente, né? Ou não, quer dizer, a pessoa ela já mudou de vários empregos, e empregos com características diferentes, e ela entra de forma geral no mesmo ciclo, né? E, problemas interpessoais, né? Como que ela lida com o seu tempo, né? Por exemplo, existem pessoas, e um exemplo individual, né? Assim, que podem ter uma dificuldade de colocar limites, né? Entre o trabalho e a vida pessoal. Todos nós precisamos tirar nossa mente do nosso trabalho. Como psiquiatras, a gente sabe disso. Principalmente se a gente lida, por exemplo, com casos desafiadores, a gente vai precisar de algum momento tirar nossa mente de lá, né, por exemplo. E a gente fala isso porque, como nós trabalhamos eventualmente com transtorno de personalidade borderline, né, e o Pedro comentou um pouco, né, que o burnout não vai acontecer simplesmente, por exemplo, numa situação apenas de
de um trabalho per se, pode ser estresse do cuidador. E a gente observa como, eventualmente, pessoas, por exemplo, que podem lidar com familiares que lidam com pessoas com transtorno mental grave, elas entram num estado parecido, né? E nós também. Então, por exemplo, DBT, que é a terapia comportamental dialética, ela tenta, de alguma forma, agir em cima do terapeuta para prevenir o burnout do terapeuta, por exemplo, né? Então, quer dizer, existem fatores individuais que a gente consegue eventualmente aprender a lidar com o estresse, de forma a mitigar talvez esse estresse crônico, mas daí, bem notado, tem essas outras partes situacionais, às vezes é difícil realmente a gente, vamos dizer, separar um do outro, né, no momento agudo. Uma coisa que você falou interessante, Marcos, de pessoas que às vezes entram no mesmo ciclo em diferentes trabalhos diferentes, né? Ou seja, o indivíduo, ele talvez tenha, e isso é uma coisa que eu já vi em alguns pacientes, de uma tendência a se entregar de uma maneira sem limite. E a verdade é que as empresas, em grande parte, elas aceitam isso. Então as pessoas vão ter que tomar um certo cuidado, muitas vezes, porque as empresas muitas vezes vão aceitar tudo que o indivíduo tiver para dar. E isso é reforçado como um eventual caminho para subir na carreira, versus um limite pessoal. Mas várias pessoas, isso é extremamente comum, têm uma dificuldade de perceber esse limite e, de alguma maneira, constroem para si a ideia de que esse limite meio que não existe, até que ele é encontrado de uma maneira bem desagradável, que é através de um burnout. Por exemplo, a gente falou no episódio anterior sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que, para muitas pessoas, a apresentação desse problema de personalidade envolve um workaholismo. São pessoas que vão se dedicar ao trabalho em detrimento de outras áreas da vida. Não só com longas horas, mas como um investimento pessoal meio monotemático. Eu sou o meu trabalho, a minha identidade é integralmente definida pelo meu trabalho, se esquecendo de outras áreas da vida, como relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos, familiares, amigos, relação com filhos e assim por diante. Lazer, hobbies e tal. Essas pessoas têm uma propensão maior a um burnout, principalmente em momentos desafiadores no trabalho. Quando as coisas começam a dar errado, quando acontece qualquer problema com a empresa, enfim, qualquer coisa que a gente pode imaginar que pode dar errado numa empresa, né? Seja com pessoas, seja porque crise, seja porque deu um azar numa coisa, perdeu um cliente, quer dizer, todas essas situações que às vezes acontecem na empresa, para essa pessoa vai ser extremamente difícil. Isso é uma coisa que está descrita na literatura, né? Que pessoas muito envolvidas com o trabalho, que têm uma grande conscienciosidade, são pessoas mais sensíveis à depressão, ainda que ter conscienciosidade seja uma proteção para transtorno depressivo, tem um pulo do gato nessa descrição, que é com pessoas com enorme envolvimento em trabalho, tem uma tendência a deprimir quando as coisas vão errado. E isso muitas vezes vão ter, ele tem uma depressão? Ele tem, mas na hora que você vai ver, ele preenche todos esses 3 grandes grupos que eu descrevi um pouco tempo atrás a respeito do burnout, né? Então, no fundo, aqui é meio que, até pela pandemia, até por esse negócio de home office, até por uma quantidade gigantesca de reuniões, até por tudo isso, a gente vai ter que cada um sentar e refletir sobre qual porcentagem do nosso tempo, energia e identidade a gente dedica para o trabalho. Isso é uma reflexão que se constrói para as pessoas ao longo, digamos assim, do amadurecimento delas, a transição para a vida adulta, ao longo. Isso é uma coisa que é uma tarefa para todos, né? Pois é, Pedro, e uma coisa, quer dizer, que vocês estão aí ouvindo, vocês começam a perceber que é muito complexo, é uma interação complexa entre o indivíduo e o trabalho que tem que ser analisado nesses casos. Porque, por exemplo, às vezes no momento agudo que a coisa está muito caótica, o indivíduo está aí completamente exaurido, ele tem um afastamento do trabalho, por exemplo, mas a gente tem que pensar, quando ele for voltar, né? Bom, a situação em geral vai estar a mesma no trabalho. E a pessoa também tem que trabalhar nas características dela. Então, idealmente, tem que agir nessas 2 esferas, né? Tanto no indivíduo, que nem você comentou, de, poxa vida, né? Quer dizer, ter hobbies, tentar fazer atividade física, tentar fazer uma série de mudar, talvez, a sua relação com o trabalho, né? E também tem as coisas organizacionais. A gente sabe que, por exemplo, empresas com hierarquias muito rígidas, regras operacionais extremamente inflexíveis, a cultura do ambiente de trabalho, todo esse tipo de coisa também pode comprometer. Agora, uma coisa interessante que você falou também seria esses buffers, assim, ou seja, essas características que o indivíduo tenha na vida dele, que também servem como
um anteparo, uma proteção, né, um alívio para o estresse do trabalho. A gente sabe que aí tem pesquisa mesmo para isso, né, tem um artigo de 2015, por exemplo, mostrando que solteiros têm um maior risco de burnout do que indivíduos em relacionamento, indivíduos mais jovens e no começo da carreira que ainda não aprenderam a ser mais assim hábeis, né, em navegar as coisas por realmente falta de experiência ainda, tem mais propensão também a ter burnout. E a gente falou tanto aqui de profissionais de saúde, não porque somos profissionais de saúde também, claro, mas porque a primeira, em 1974, um cara chamado Herbert Freudenberg, ele descreveu um dos primeiros relatos de burnout em profissionais de serviço de saúde. Né? Então a gente sabe que tem algumas profissões que lidam com o público, tem uma tendência maior a ter burnout, como por exemplo educadores, professores, profissionais de saúde, porque além de todo o estresse relacionado ao trabalho, a técnica em si, ainda tem toda essa parte de gerenciar relações sob estresse. E como a gente também não podia deixar de falar, né, para quem aí acompanha os episódios de personalidade, as 5 facetas da personalidade, realmente, quem tem um neuroticismo, uma tendência maior a sentir emoções negativas, a manejar pior o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, tem uma predisposição maior também aí o burnout, né? O que vocês estão vendo aqui, então, quer dizer, como o Marcelo e o Pedro estão falando, quer dizer, o burnout, assim, ele tem um quadro clínico característico, né? Tem fatores predisponentes, assim, que podem ser comuns, e consequências desastrosas, né? Assim, desde levar a depressão, ansiedade, a pessoa ela pode ter prejuízo no relacionamento, né? Ela tem dificuldade de formar laços, né, fora do trabalho, e daí, de alguma forma, vamos dizer, o burnout começa a causar, né, outros problemas na vida da pessoa. Então eu já vi, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de colocar limite em si mesmas, assim, problemas de sono. Daí o sono vira uma insônia crônica, né? Daí ela tá exausta, daí ela fica deprimida, eventualmente para relaxar ela vai começar a usar bebida alcoólica. Então começa a ficar uma bola de neve. Então, quer dizer, o burnout ele não é frescura, né? Acho que porque tem um lado assim, pera lá, não. Na minha época eu trabalhava 20 horas por dia e não tinha esse problema. Então, às vezes, pode ter, eventualmente algumas pessoas podem pensar, invalidar isso, né, assim, no sentido de que, bom, isso é uma frescura, mas não é. Inclusive, alguns indivíduos, eles podem, inclusive, vão ir para quadros graves, depressivos, pensamentos suicidas, por exemplo, né. Então, assim, acho que é importante deixar bem claro isso, né, que, por isso que acho que a informação é essencial nesse caso, né, porque tem um pouco, talvez, essa cultura, né, que o Pedro falou, isso a falta de limites pode ser muito valorizada. Então tem work hard, play hard, né? Quer dizer, vamos lá, a gente trabalha até o máximo e depois também a gente se diverte até o máximo, essa vida de excesso. A gente acaba vendo a consequência disso no consultório, muitas vezes, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente aí falar sobre burnout, e tem essa cara, acho que tem tratamento, né? A gente consegue tratar e muitas vezes vai envolver, certamente a organização também vai ter que pensar por uma outra perspectiva. A gente está falando muitas vezes aqui a perspectiva de um psiquiatra, né? Tratando, né? Talvez um terapeuta tratando esses casos, mas quando você pega um gestor, né, ele vai ter que olhar para a organização. Daí. Se isso está acontecendo demais ali, ele vai ter que ver as frequências disso, né? Quer dizer, pera lá. Se muitas pessoas estão entrando em burnout, o que está acontecendo? A gente precisa ir atrás do problema também. Então, por isso que isso vai envolver, né? Por isso que talvez assim não seja realmente assim, a gente não pode tratar isso, isso aqui é um transtorno mental e ponto. Não, é uma questão ocupacional maior também, mas que tem uma interface muito grande com a nossa área e certamente as pessoas que têm burnout, elas podem ser ajudadas também, né, por terapeutas, por psiquiatras, né? É isso aí, pessoal. Para não dizer que a gente não considera, isso acho que não seria algo que alguém poderia depreender do que a gente falou, mas é claro que o trabalho é importante para as pessoas. É claro que o trabalho é uma área da vida muito relevante, onde as pessoas constroem autoeficácia, vida significativa, parte do significado da vida vem do trabalho e é algo fundamental, tão fundamental que a gente quer que seja saudável, que traga um estresse, o estresse que a gente precisa na vida e não somente um estresse tóxico, né? Exato, Pedro, dá até para te fazer assim com uma analogia com
com os ortopedistas, né, que não tem quase que nada a ver com nós, mas isso é semelhante, né? O bom estresse, né, a gente lembrar que o osso, né, quando ele recebe impactos moderados, né, ele fica mais resiliente, né? Agora, quando você leva uma porrada, né, aí você quebra. Então, o trabalho é completamente ideal você pensar que um trabalho não vai ter estresse, vai ser sempre as mil maravilhas, mas você não pode ser uma coisa que sugue toda a sua vida e que você tem uma relação completamente emocionalmente desconectada com ele, uma ausência de propósito, de você sentir que aquilo não tem absolutamente nada a ver, que você está atolado em coisas sobre as quais você não tem controle nenhum e apoio nenhum. Então é realmente, não é a ausência de trabalho, né, que a gente tem que promover, a gente tem que promover uma melhor integração e essas mudanças que têm que ser realizadas tanto no ambiente profissional quanto em termos individuais também. É importante a gente aprender a ter uma relação saudável, né, com o trabalho. Não é fácil, porque às vezes a gente tem medo, né, de perder o trabalho, a gente tem medo de ser demitido, as pessoas elas podem ter, enfim, planos, ambições e dificuldades às vezes de escolher, né, quer dizer, eu saio ou não saio, né. Então a gente está num contexto que a gente está tentando trabalhar com pessoas que tenham escolha, né, assim, imagina quando não tem escolha, né, quer dizer, do trabalho. Daí a discussão vai para uma dimensão ainda mais complicada. Mas eu acho que deu para ter uma boa ideia aí sobre o burnout, foi muito bom aí ter falado sobre isso hoje. Beleza, pessoal, a gente sempre agradece a atenção à audiência, lembrando agora que nós estamos aqui tanto no Spotify quanto no YouTube, por favor, enviem para pessoas que tiveram burnout, deixe seus comentários, opiniões, sugiram novos temas, aquilo que você, como nossa vinheta fala, sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Muito obrigado e até a próxima. Abraços, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal.